Estamos juntos, deixa eu ver aqui. Tá, o chat está desativado. Agora foi. Show de bola. Vamos nessa. Dale concurseira. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para a equipe Supla Feitosa, Direito Administrativo. Já na tela, e sim, estamos juntos no projeto Gabaritando Direito Administrativo no IB Concursos. Nossa derradeira aula com passa rápido, nossa última aula do projeto, hoje especialmente revisando os pontos mais importantes de todo o curso. No total, 8 a 9 aulas, porque nós tivemos já uma revisão que serviu no meio do curso, e agora a nossa revisão final, esse curso com a visão 360, passando por todos os tópicos mais importantes dos editais que saíram em 2025 e que estão para sair, evidentemente, todos em 2026. Eu já vou dar aqui meu boa noite, fazendo essa chamada para saber quem está com a gente desde o início. Eu vejo aqui, por exemplo, a Silvânia, a Rosana também. Quem mais? Com a gente desde o início, coloca aqui no chat. Aliás, também coloca no chat de onde você está nos assistindo, né? Qual cidade você nos assiste nesse momento também. Enquanto isso, vou colocando aqui do lado dos diversos concursos, como vocês sabem, que estão com o edital já na praça e com alguns concursos. E o 2025 ainda promete algumas emoções, né? Alguns concursos que estão para sair também. Barreira, Isael, a Débora de Juazeiro do Norte, boa noite a todos. E como você está percebendo aqui do lado, ó, esses são alguns próximos concursos do Ceará. Nós tivemos vários concursos, agora saiu recente, Eusébio, inclusive, com o edital já na praça, exatamente, Eusébio, e também concurso de Acarape, concurso de Assaré, próximos concursos Quixadá, aqui Irás também, já na agulha, aí na praça, Milagres, Croatá, Sobral, Paracuru, Pentecoste, Baturité, Piquet Carneiro, também Ipu, Maranguape, pois é, gente, olha aí, Forquilha, nós temos Caridade, Acaraú, então, muito comum no segundo ano das prefeituras, né, dos prefeitos, nós temos muito mais editais do que, evidentemente, esse primeiro ano aqui, né? Para você ter uma ideia, juridicamente falando, o primeiro ano de qualquer prefeito é pegando ainda o orçamento da gestão anterior. E quando tem um novo prefeito, aí pronto, é que nós temos menos concursos no primeiro ano, seja qual for o mandato, do que em qualquer outro momento. Então, no segundo ano, é que os concursos municipais tendem mesmo a serem divulgados, especialmente o concurso de Jati aí. Quero saber se tem alguém de Jati nos assistindo aqui. Deixa eu ver aqui, Croatá, Boaçaré também, Silvânia aqui de Fortaleza, Barreira, Isael, exatamente, Jati, concurso aí com o concurso, o nosso curso do ponto. Aliás, todos esses cursos, nós temos uma grade em que o conteúdo, você vai perceber, é tal qual. A gente faz só a adaptação, né? Faz só a customização, como a gente diz, mas para ter um foco em cada uma das bancas. Eu digo isso porque, por exemplo, em direito administrativo, muitos assuntos são repetidos, gente, são repetidos à exaustão. Hoje, você perceber, há vários pontos que eu duvido, pelo menos 80% não estarem previstos no edital, quando cai direito administrativo. E aí você está percebendo exatamente aqui, 2025, alguns dos nossos aprovados aqui são os primeiros e segundos colocados nos seus respectivos concursos. Mas, claro, né? Ótimo que a gente tenha a glória de ficar assim no pódio, né? Com todos os holofotes de primeiro ou segundo. Mas o importante mesmo, meu amigo, é nem que seja o último e ser convocado durante o prazo de validade. O que importa é a remuneração, é o desejo de se tornar servidor e consignado também. Se você não conhece o nosso curso, todas as aulas estão gravadas, tá? Todas as aulas estão gravadas. Além das aulas, você recebe também o nosso material com a teoria, material com as questões, e também, como bônus, o material que eu rabisco aqui durante a aula, eu também envio e é compartilhado com você, nosso futuro aluno, tá? Então, se você ainda não conhece o curso, se interessa em ainda turbinar a sua preparação de direito administrativo, acesso durante um ano, né? Durante um ano, você pode, então, fazer a aquisição do Gabaritano Direito Administrativo aqui no IB Concursos. E quem sabe, viu, Leonardo, nós estivermos assistindo aí em 2026, vamos botar para frente nosso projetozinho presencial, hein? Final de semana, turbo de preparação lá no Crato de Açúcar,
fazendo algumas matérias, alguns concursos com outros colegas, outros professores também. Vamos sim, desse jeito. Beleza, tá aqui, tá nos assistindo, sim. Concurso de Jati, edital? Não, não, não. Prestes, né? Vamos para cima. Não vai ver. Jati, Prestes, né? Presencial também? Pois é, Débora. Teremos, hein? Vamos ver, vamos botar para frente. Vou conversar direitinho com o meu patrão. Edital ainda vai sair, ó. Jati, o edital de Jati ainda vai sair. Mas digo que tá na agulha, né? Por isso que eu digo que falta as emoções ainda. Jet Duke, olha aí. Não sabe de tudo, rapaz. Jet Duke, ou Get Duke, né? Talvez seja Get Duke. Enfim. Mas, ó, fortes emoções, viu? Beleza, Israel, beleza. Dá para assistir dentro do curso, sim. Nós teremos, as aulas ficam gravadas, por isso para você. Beleza, então vamos começar então a nossa revisão IGEDUC. Perfeito. IGEDUC. Ah, sim, IGEDUC. Meus amigos, então vamos nessa, ó. O materialzinho está num ponto, está na agulha, eu acho que vocês já receberam o material. Nosso material, então, como eu disse, vai passar por todos os pontos, então é uma grande revisão 360 mesmo, né? Passando por todos os anos, complementando, porque a revisão serve, evidentemente, para que haja assimilação mais, né? Absorção ainda maior do conteúdo, mas você possa também perceber alguns outros tópicos, né? Alguns outros, por outros ângulos, o mesmo assunto, que aí serve também ainda mais para a compreensão, né? Então, já vou aqui espelhar o nosso material de hoje. Aqui, aqui, aparecendo na tela. Muito bem, né? Exatamente. Já na tela, deixa eu só fazer aqui uma coisa. E aí, como é que tá para vocês? O Zoom tá bacana? Carolina Moura, joinha, joinha. Show de bola. Estou indo também. Então, vamos nessa. Vamos nessa, gente. Ó, eu vou separando aqui os assuntos, porque na hora de fazer a colagem das questões, eu acabei não colocando os tópicos dos assuntos, tá? Mas problema não, a gente vai colocando aqui. A primeira questão envolve exatamente o assunto de princípios. Princípios administrativos. Tranquilo? Princípios, lembrando aquela matéria que quando termina não acaba, porque parece que a gente estudou princípios e no primeiro momento vai ficar só ali, né? Pelo contrário, né? Durante todo o curso vão aparecendo novos princípios, aqueles princípios citados vão ganhando cada vez mais importância, porque você percebe mesmo a conexão com aquele assunto. Então, veja, a primeira questão, ele diz que a prefeitura de um município lançou um programa, vou aumentar mais um pouquinho, lançou um programa de modernização administrativa. Aqui já vale um grifozinho, ó. Um programa de modernização administrativa, com o objetivo de reduzir o tempo de atendimento ao público, digitalizar processos e otimizar a alocação de recursos humanos e materiais. Como resultado, os cidadãos passaram a receber respostas às suas demandas com maior rapidez. Os custos operacionais diminuíram e os servidores tiveram sua produtividade aumentada por meio de uso de novas tecnologias. Pois bem, aí pergunta, diante dessa situação, qual o princípio da administração pública está sendo mais diretamente aplicado? Beleza, só fazendo um adendo, todas as questões são questões de concurso, questões 2025 por diversas bancas, tá? Então, por isso que às vezes tem um texto maior, às vezes um texto menor, mas todas são questões de concurso e todas da safra 2025. Então, a primeira questão fala que determinado município implementou certa ação administrativa
Isso propiciou em ganhos à administração pública, isso propiciou fazer mais com menos. E essa essência, exatamente, em que há um planejamento e se faz mais com menos, com rapidez, agregando rapidez, custos operacionais, ele vai colocando aqui algumas ações, né? Não tenho dúvida, e fica a dica, nem olhe para os lados, olhe se na sua opção tem um princípio da eficiência e faz o gabarito sorrir, porque é o que está valendo. Primeira questão, bem suave da nave, é o princípio da eficiência. E veja que a banca aqui colocou exatamente ó, no mnemônico, né, ou LIMP, exatamente aqueles 5 princípios previstos lá no artigo 37, caput da Constituição. Ô, Cláudio, como é que eu posso, então, resumir o princípio da eficiência? Eficiência agora na... pronto. O princípio da eficiência, ó, é planejar, é o poder público. A essência do princípio da eficiência. Existe planejamento e execução com rapidez, perfeição e rendimento. Então, se a questão levasse para a ideia de que o serviço foi feito de forma completa, isso quer dizer perfeição, tá, gente? Fazer toda a ação com completude, completude. Perfeição, aqui no sentido de fazer o serviço aperfeiçoado, completo. E rendimento, fazer mais com menos, né? Ele cita aqui expressamente a expressão rapidez. Rapidez. Em suma, então, princípio da eficiência é o princípio aqui que foi o mais diretamente relacionado e, por isso, resposta da questão, primeira letra E. Joinha? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na tela. Beleza? Como é que nós estamos? Joinhas na tela. Suave na nave, Clóvis, massa. Vamos revisar mais. Puxa a segunda questão. Segunda questão, aqui. Segunda questão. A segunda e a terceira envolve o assunto de organização da administração pública. Organização da administração pública. É aquele assunto que nós estudamos, então, que são os órgãos públicos, as autarquias, empresas públicas, administração pública direta, administração pública indireta, as técnicas de organização, lembra? Desconcentração, descentralização. Então, vem comigo na segunda questão para lembrar um pouco disso. Ó. Acerca da administração pública direta, indireta e descentralizada, assinale a alternativa correta. Letra A. A descentralização. A descentralização consiste na repartição de competências entre órgãos da administração pública. E aí você, aluno IB Concurso, já está lembrando, está associando que se eu falo de surgimento de órgãos, eu estou mencionando não a descentralização. Qual é a técnica? A técnica de surgimento de órgãos não é a descentralização, é a desconcentração. Se aqui tivesse, gente, desconcentração, aí sim nós estaríamos falando de surgimento de órgãos públicos. Lembra daquele macete, ó? Desconcentração, órgãos públicos. Como são as secretarias, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Aí dentro da Secretaria de Saúde, por exemplo, tem outras divisões, né? Hospitais, postos de saúde. A maioria dos hospitais e postos de saúde dos municípios, a maioria deles são órgãos públicos. Mas o que é mais importante? Sempre que se falar de órgãos públicos, associe essa técnica, desconcentração e não descentralização. Combinado? Letra B. Administração pública indireta. Administração pública indireta é supervisionada pelo ministro de Estado competente. Será, hein? Logo, estou olhando aqui letra B, aquela história de hierarquia, não ter hierarquia. Estou em dúvida. Então, vamos para a letra C.
A administração pública indireta, de novo ela, não engloba as autarquias e fundações. Aí ficou falso, muito falso, por quê? Porque você lembra que a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta, ela é formada pelo MUD. Olha, Cláudio, o que é o MUD? Municípios, União, Distrito Federal e Estados. E você lembra muito bem que entre esses sujeitos não há, entre município, com União, com Estado, não existe hierarquia entre esses entes, entre eles. Por incrível que pareça, né? Porque na prática parece ser outra coisa, mas não há hierarquia entre a União e o Estado do Ceará, ou entre o Estado do Ceará e o município de Jati, por exemplo. Não há hierarquia entre esses entes. Juridicamente falando, para fins de prova, a gente jura-se de pé junto. Combinado? Então, quem faz parte da administração pública direta é o MUD. Quem faz parte da administração pública indireta é a fundação, é a autarquia, é a sociedade de economia mista e a empresa pública. É o FASE, Fundação Pública, Autarquia, Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública. E ele vai lembrar, entre a administração pública direta e a administração pública indireta, existe hierarquia? Não. Não há também hierarquia entre criadores e as suas próprias criaturas, digamos assim, né? Não há hierarquia entre a administração pública direta e a administração pública indireta. O que é que existe? Existe uma chamada vinculação. Então, entre direta e indireta, o que existe é uma vinculação, tá? Explora um pouco mais já sobre isso. Letra D. As entidades da administração pública indireta, essas aqui, não possuem personalidade jurídica própria. Tá falso, né? Todos os sujeitos da administração indireta são pessoas jurídicas. Algumas, inclusive, pessoas jurídicas de direito público, outra pessoa jurídica de direito privado, mas todas são pessoas jurídicas. O que isso quer dizer? Vamos pegar aqui, por exemplo, a UFC, ó, uma espécie de autarquia federal. A União criou a UFC, que é uma espécie de autarquia. A autarquia, a UFC, quando assina um contrato com uma empresa, é ela, a UFC, que vai ser responsável se esse contrato for mal executado por ela mesma. Então, a empresa não vai acionar a União Federal, sabe? A empresa vai acionar a própria UFC. Por quê? Porque a UFC tem personalidade jurídica. Então, entre direta e indireta, existe uma vinculação. Vinculação. E essa, então, está falso aqui a letra B. E, como eu dizia, entre a administração pública direta e indireta, que existe uma vinculação. Aí, veja, essa vinculação, esse nome aqui, ó, ele também é chamado, olha esse card, não sei se eu apresentei ele na vez passada, ele também é chamado de princípio da Nutella não, hein, Major? Princípio da tu... princípio da tutela, que também é conhecido como controle finalístico e também é conhecido como, ó, supervisão ministerial. Ou seja, bora gabaritar? Olha a resposta aqui na letra B. A administração indireta é supervisionada pelo ministro de Estado. Como é que eu posso chamar isso aqui? Entre direta e indireta? De vinculação ou supervisão ministerial. Além, é claro, de tutela administrativa. Portanto, segunda questão, bora, gabarita comigo, letra B de bora passar. A resposta da administração indireta é supervisionada pelo ministro de Estado. E lembrando que os ministérios, eles estão aqui dentro, né? Ó,
dentro da União Federal, as secretarias dentro dos municípios, dentro dos estados, beleza? Por isso, então, por exclusão, você também chegava lá, essa impressão que você chegava aqui logo cravando, segunda questão, certo, muito certo, que é a letra B, tá? Então, vinculação também chamaram por esses outros nomes, aí o card, só para você lembrar. Muito bem, muito bom. Eu vou de terceira questão, estou dando uma olhadinha aqui no chat. Acho que agora a tela tá boa, né, Rosana? Só confere para mim. Beleza. Vou agora de 3. Questão 3. As sociedades de economia mista podem ser corretamente compreendidas como sendo... Coloca para mim no chat um exemplo de uma sociedade de economia mista. Só porque fica mais fácil, na hora de exemplificar, lembrar, a coisa vem com mais tranquilidade, né? Coloca para mim no chat um exemplo de uma sociedade de economia mista. Hum? Um exemplo de uma sociedade de economia mista. Banco do Brasil? Banco do Brasil. Petrobras? Petrobras, para citar duas gigantes, né? Sociedade de economia mista, inclusive na área federal. Então, vamos colocar aqui como sendo o Banco do Brasil. Sociedade de economia mista, exemplo, Banco do Brasil. Podem ser corretamente compreendidas como sendo sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil, como Petrobras, Companhia Docas e outras, são entidades em que o capital tem uma boa parte do poder público, diga-se a maioria do capital, a maior parte do dinheiro, e também tem capital de particulares, de privados. Então, as sociedades de economia mista, elas são caracterizadas pela presença de capitais públicos e particulares. Isso, claro, vai repercutir na questão das decisões, né? As decisões cabem, na sua maioria, de votos ao poder público e, em sua minoria, aos particulares. Por isso, veja só, fazer diferente a 3. Por isso que eu posso tirar aqui, ó, de baixo para cima, eu posso tirar a letra E, né? Porque se uma sociedade de economia mista, ela diz aquelas cujo Estado é o único acionista. Não, toda sociedade de economia mista tem capitais de, digamos, empresários, sabe? De pessoas jurídicas empresários, de pessoas jurídicas de direito privado. A letra D diz a mesma coisa, ó. Aquelas que possuem capital, apenas capital público. Está falso. Essas que são assim são as empresas públicas. As empresas públicas, diferentemente da sociedade de economia mista, por conta do capital envolvido, né? E as empresas públicas são dessas, como a Caixa Econômica Federal. Letra C, aquelas que possuem apenas capital privado. Aí também não, né, Major? Se faz parte da administração pública, então não tem como ter capital, não tem como ser só uma empresa privada propriamente dita. Pronto, estamos entre a letra A e a letra B. Terceira questão, 50% aqui de acerto, porque a gente vai tirando aqui, né, o que não funciona, o que não presta, pronto, 50% aqui de acerto para fazer toda a diferença na aprovação. E que lembra, como é que surgem as sociedades de economia mista? A letra A diz, aquelas que são criadas por lei específica ou aquelas cuja criação é autorizada por lei? E a resposta você vai encontrar no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, e vai perceber que a lei autoriza a criação, no caso da sociedade de economia mista. A lei, então, digamos que o Estado do Ceará quer criar uma nova sociedade de economia mista. Não basta o governador mandar um projeto de lei e essa lei passar, não basta isso, não. É preciso que haja uma lei, mas depois é preciso fazer um registro dela, sabe? Essa sociedade de economia mista vai precisar ser registrada. Por isso que a lei não cria, ela autoriza a criação, para que depois haja o complemento, para que depois haja o registro. Por isso, gabarita comigo, ó, letra B também, de bora passar. Terceira questão, letra B. Aqui na sequência, eu coloquei um card, ó,
com as principais diferenças entre empresa pública, tipo a Caixa Econômica, e o Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista. O que essa questão basicamente explorou foi isso aqui, ó, dessas diferenças, não é? Isso aqui. Composição do capital. Exatamente isso aqui. Composição do capital. Beleza? Então, já passamos por princípios administrativos, os sujeitos da administração pública, a organização da administração pública, para avançar um pouco mais e entrar aqui na quarta questão, que vai cobrar, sabe o quê? Quarta questão, ó, poderes, assunto da quatro, poderes administrativos. Poderes administrativos. Lembre que os poderes administrativos são aqueles instrumentos, são espécies de ferramentas, né, que você, servidor, vai ter para facilitar, como qualquer ferramenta, o exercício dessa atividade. Eu digo até melhor, simplesmente não é só facilitar, porque sem essas ferramentas você não consegue exercer suas atribuições. E quais são essas principais ferramentas, instrumentos, poderes? Poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, para citar os quatro sempre falados. Veja, então, a quarta questão que diz assim, ó, quarta, na tela, atenção, Amanda, gestora de determinada unidade de um órgão público, cometeu, o que a Amanda fez, ó, cometeu, realizou, praticou, né, atos de constrangimento em relação ao trabalho e à capacidade de Hugo. Amanda constrangeu o Hugo dentro da repartição pública, um dos servidores de sua equipe, a ele subordinado. Denunciada por Hugo, formou-se uma comissão que concluiu que Amanda praticou assédio moral em relação a Hugo. Vixe, infelizmente, essa é uma circunstância que não acontece só no ambiente privado, tá? Isso acontece também, infelizmente, na área pública, porque nós temos aqui uma infração, inclusive, que pode ser mesmo além da administrativa. Mas vamos lá. O tipo de poder administrativo exercido pela comissão para apurar as irregularidades praticadas e aplicar uma sanção, a punição adequada, Amanda, foi qual poder administrativo? E aí? Quero sua resposta no chat. Qual é o poder administrativo que foi acionado, nesse caso, para poder punir a Amanda, que cometeu uma infração? E dizendo aqui a resposta. Que praticou uma infração contra um subordinado. Qual o poder administrativo? E aí eu vou dizer o seguinte: questão falou de sanção e punição, né? Que foi aplicada a alguém. E perguntar qual o poder administrativo que está por trás disso, você pode ficar entre dois. Entre esses dois aqui, ó. Falou de sanção, e perguntou qual o poder administrativo que imediatamente dá suporte a isso, sabe? Que permite, então, a aplicação da sanção, você pode ficar entre esses dois. Ou é o poder disciplinar, ou é o poder de polícia. Deixa eu dar uma olhada aqui na resposta de vocês. Letra. Aí. Letra A. Poder disciplinar. Mas por que mesmo, Clóvis? Porque havia um vínculo aqui, ó, entre ofensor e ofendido. E quando há uma relação de vínculo, como, por exemplo, entre servidores públicos, nem olhe para os lados também não, tá? Vai logo para o poder disciplinar. Eu sempre digo assim, poder disciplinar, alguns de nós pode sofrer. Já o poder de polícia, ele é muito mais gigantão. Qualquer um de nós, dentro do Estado, dentro do país, pode sofrer poder de polícia. Não precisa de vínculo algum. O poder disciplinar exige vínculo. O poder de polícia não exige vínculo. Vamos colocar aqui. O poder disciplinar, ele exige
para poder atuar de vínculo. Precisa haver uma relação entre ofensor e ofendido, um vínculo específico, como o profissional. Então, se o poder público que vai aplicar a sanção tem vínculo com o ofendido, com o que vai sofrer a sanção, nós temos, então, uma relação, um vínculo, e quem chega junto vai de poder disciplinar. Beleza? Muito bom, muito bem. Tem mais sobre poderes administrativos. Olha essa questão. Olha essa questão. Quinta, na tela, diz assim: o diretor de uma escola pública municipal decidiu, diretor de uma escola pública municipal decidiu, no exercício de suas atribuições, competências, você sabe, é o mesmo que atribuição, no exercício de suas atribuições. Ó, o diretor fez. Transferiu, decidiu remover uma professora de sua unidade e transferi-la para uma escola mais distante. Sob o argumento, ele apresentou uma motivação, né? Uma justificação, sob o argumento de necessidade de serviço. Pois bem, no entanto, atenção agora, no entanto, apurou-se posteriormente que a verdadeira razão, ele diz, ó, a verdadeira razão da transferência foi o fato de a professora ter feito críticas públicas à gestão da escola em uma reunião com pais de alunos. Nessa situação, o ato administrativo apresenta um vício, uma ilegalidade relacionada a... E aí? Primeiro, é que também essa é uma situação que não é muito diferente do que acontece na prática. É ou não é? Às vezes, não é nenhuma crítica que a professora fez ao diretor. Às vezes é uma questão política, partidária, uma discussãozinha qualquer, que não chega a ser uma infração. E mesmo que fosse uma infração, existem medidas para que, se houvesse uma infração, o diretor punisse, mas não fazer o que acontece na prática, que é transferir, remover, às vezes para localidades mais longínquas, não é verdade? Pois é. Mas você sabia que, nesse contexto que eu estou falando, nós temos uma infração? Temos. Nós temos aqui um problema. Nós temos aqui alguém que tem o poder de fazer as mudanças, ele é o diretor da escola, ele tem o poder de fazer transferência, ele tem o poder de fazer, colocar as séries, tudo isso o diretor, a priori, pode. Agora, quando ele faz, movido por questões o quê? Pessoais, a questão diz, ó, a verdadeira razão da transferência, e ele diz aqui, por questões pessoais, aí eu tenho a caracterização da infração chamada, resposta, letra A, desvio de poder. Desvio de poder, que também é chamado de desvio de finalidade. Desvio de poder ou desvio de finalidade. Beleza? Deixa eu te lembrar mais um tópico aqui, que pode servir para outras questões. Tudo isso, gente, estamos diante de uma grande infração, assim, uma expressão maior, digo sempre que é o guarda-chuva, né? Chamada abuso de poder. Isso é uma ilegalidade de gênero, sabe? Dentro dela, nós temos o desvio de poder e o excesso de poder. E a diferença entre elas é que no excesso de poder, alguém pratica algo sem ter atribuição. Por exemplo, se tivesse o diretor, o coordenador e a equipe de professores, tá? Suponha
que foi o coordenador que determinasse a transferência da professora de um local para outro. Sendo que a lei diz que só quem pode fazer isso é o diretor. Se o coordenador fizesse, eu teria um ato ilegal. Um ato ilegal chamado aqui de excesso de poder. E por quê, Clóvis? Porque o coordenador, nesse exemplo, ele não tem atribuição, não tem competência, lembra? Competência é o mesmo que atribuição. Ele não tem competência, não tem atribuição para fazer o que foi feito. E, por outro lado, e se o diretor fizesse, Clóvis, a mudança? Bom, o diretor ele tem competência e atribuição. Agora, Major, quando ele bate no peito e diz, faço porque a lei me permite, mas a real razão para isso é fazer por razões pessoais, por questões estritamente subjetivas, pessoais, aí eu tenho um problema chamado de desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. Percebe isso? Portanto, essa questão, ela está aqui dentro, coloquei ela dentro do tópico de poderes administrativos, mas naturalmente poderia aparecer também dentro de atos administrativos, matérias que estão muito juntas, né? Então, quinta questão, letra A, desvio de poder ou desvio de finalidade. Certo? Tranquilo? Ficou claro, gente? Coloque para mim no chat. Eu vi alguns de vocês marcando B. Isso para mim ficou claro. Importante isso. Importante porque são situações que, infelizmente, se verifica na prática, e mais ainda, preparação para concurso, assunto sempre bom de prova. Mas tem algo muito parecido com essa questão que eu vou colocar aqui na sequência. Acompanhe comigo, ó. Ficou sim, beleza. Muito bom. Pois olha, gabarita comigo agora essa questão aqui. Vou colocar aqui. Pronto. Sexta questão. A sexta questão, vou colocar aqui como sendo de atos administrativos. E aí você lembra, gente, ó, para cada assunto desse, nós tivemos uma aula de uma hora e meia, só questões sobre esses assuntos. Hoje, então, tocando em todos os assuntos que foram aqui do curso, todos. Atos administrativos, eu acho que foi a quarta aula, mais ou menos. Mas olha a sexta questão. Um fiscal municipal, no exercício de suas funções, um fiscal autua um bar por funcionar após o horário permitido. No entanto, ficou comprovado, a questão já diz, você não ter dúvida, como está no anterior, né? A verdadeira razão, aí aqui, verdadeira razão, ficou comprovado que o fiscal agiu movido por interesse pessoal, pois o proprietário do bar se recusou a dar descontos em bebida para ele. Ô, fiscal. O fiscal, então, autuou, provavelmente aplicou uma multa, alegando, porque ninguém entrega recibo de infração, né? Tanto o diretor como aqui o fiscal, o diretor disse necessidade do serviço, ao queixo. O fiscal aqui certamente colocou lá que tinha algum problema. Só que a questão disso ficou comprovado que o que agiu, o que moveu o fiscal a fazer o ato, foi razão de interesse pessoal por conta disso aqui. Se recusando a dar desconto devido para ele. Considerando a situação comprovada, o ato administrativo praticado pelo fiscal é anulável devido à violação de qual requisito do ato administrativo. Eu estava percebendo aqui que ele colocou nas opções os requisitos do ato administrativo, né? Também chamado de elementos do ato administrativo. Ora, se naquele caso o diretor da escola, removeu a servidora, a professora, por razão de questões pessoais,
havendo uma ilegalidade ali, por conta chamada de desvio de poder ou desvio de finalidade. Ora, o que nós temos aqui é a pergunta: quando o fiscal age movido por interesses pessoais, isso fere qual o requisito? Isso fere o requisito a finalidade. Ah, Cláudio, então aqui eu também tenho um desvio de finalidade? Exatamente. Aqui nós temos um desvio. Por quê? Porque ele atingiu, ó, ele violou o requisito da finalidade. Quando viola o requisito da finalidade, eu tenho aquele desvio de poder, desvio de finalidade chamado. Então, gabarita comigo, sexta questão, letra D. E só para ficar claro, se ele violasse a competência, se, por exemplo, o fiscal aqui, um fiscal daqui um exemplo, um fiscal de trânsito, ele aplicar sua multa ao dono aqui do barzinho. Ora, o fiscal de trânsito aplicando uma multa a um imóvel, ao dono de um bar, um imóvel, não pode. Se ele fizesse isso, ele praticaria um ato chamado, ó, excesso de poder, porque o fiscal de trânsito não tem atribuição para fazer isso. Beleza? Aí, quando eu tenho um fiscal que faz o que fez, pensando em interesses pessoais, é sinal, então, que a finalidade foi para o espaço. Essa situação aqui todinha é também uma espécie de desvio de poder. Desvio de poder. Beleza? Por falar em atos administrativos, não teria como deixar passar o assunto da questão 7, que é aquele assunto que quem fez prova agora domingo encontrou uma questão assim, sobre formas de extinguir determinado ato. Questão 7, bora avançar. Ainda sobre ato administrativo, claro. Questão 7, muito bem. Ó, quando um ato administrativo decorre de um vício, vício é o mesmo que ilegalidade, né? Um vício a respeito de sua legitimidade, legalidade, e for insanar, essa é a palavra. Eu tenho um ato ilegal, um vício insanável, um vício insanável, será obrigatória a sua, e aí, diante de atos ilegais. Vamos aqui brincar de tirar as opções para ficar mais claro, né? Eu posso tirar aqui a avocação, que não é forma de extinção de ato. Posso tirar a revogação, porque revogação é forma de extinção de controle de atos legais, jamais de atos ilegais. Posso tirar a cassação também, e fica entre essas duas aqui. Convalidação ou anulação. Sétima questão, coloca no chat. Qual a sua resposta? Letra A ou letra D? Letra A ou letra B? Resposta? É? Aqui, letra D, anulação. Gente, a convalidação é forma de, não de extinguir, é de corrigir. É forma de correção. Se eu estou corrigindo é porque tem um problema, né? Então, vou ser redundante aqui, mas vou colocar correção de ato ilegal. Clóvis, então, é o gabarito da questão, só com detalhe, Major. Agora, ó, com vício sanável, com vício corrigível, digamos assim. Se a questão falar de ilegalidade, vício, e falar insanável, pode vir para cá.
anulação. Combinado? Então, sétima questão, tratando então sobre atos administrativos, gabarito comigo, letra B, anulação. Belezinha? Para frente, vamos. Oitava questão. Oitava questão, estou vendo aqui, ela já envolve outro assunto. Envolve o assunto da improbidade. Improbidade administrativa. A nossa LIA, Lei de Improbidade Administrativa, tá? Só apresentar para vocês a questão, ele vai colocar aqui os 3 atos de improbidade, ó, enriquecimento ilícito, prejuízo erário e atentado aos princípios, e aí vai colocar aqui 3 situações e vai pedir para você fazer a associação. Qual é o ato de enriquecimento ilícito, qual é o ato de prejuízo erário, qual é o ato de atentado aos princípios, tá? E depois marcar a alternativa correta. Fechado? Lembrando que, para você lembrar, em outras questões, porque aqui ele já diz, né? Quais são os atos de improbidade administrativa, você pode lembrar simplesmente do EPA. Não é? EPA. Tá certinho. Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentado aos princípios. Aí ele coloca na sequência aqui. Enriquecimento ilícito, prejuízo erário e atentado aos princípios. EPA. Mas vamos mais, porque é mais importante. Vamos fazer a associação aqui. Coluna 2. Primeiro, um servidor de uma pró-reitoria de infraestrutura permitiu, olha o que o servidor fez, permitiu que uma máquina agrícola, vamos imaginar aqui uma máquina, um trator da propriedade da universidade, o servidor permitiu que um trator da universidade fosse utilizado em uma área privada de um terceiro. De um terceiro. Olha, Clóvis, isso é improbidade? É, Major. É improbidade. Mas que tipo? Enriquecimento ilícito, prejuízo erário ou atentar aos princípios? Olhando para a situação em si, o servidor, gente, pelo que a questão me disse, tá? Dá para concluir que o servidor recebeu alguma coisa para isso? Pois não, pelo texto da questão, não. Então, já posso ir excluindo, vou excluindo devagarzinho, o enriquecimento ilícito. Porque no enriquecimento ilícito, você ganha ou deixa de gastar algo. O servidor aqui não teve nenhuma coisa nem outra. Agora, atenção. Caso o servidor tivesse usado essa máquina agrícola, esse trator, para fazer algo na sua chácara, no seu sítio, eu teria um enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito é recebo uma coisa ou deixo de gastar. Aqui ele está permitindo que o trator fosse usado por um terceiro. Então, não houve enriquecimento ilícito. Não houve enriquecimento ilícito. Mas houve um desgaste, um dano, um prejuízo aos cofres públicos, um prejuízo ao erário. Marca 2, Major. Marca 2. Marca 2. Está claro isso? Utilizar um equipamento, trabalho de servidores, o servidor, utilizar um equipamento, trabalho de servidores para coisas dele, enriquecimento ilícito. Usar trabalho de servidores, equipamentos da administração pública para terceiros é prejuízo erário. Beleza? Olha a próxima. Um servidor de uma pró-reitoria de planejamento, um servidor, recebeu para sua esposa uma passagem aérea para participar de evento na Europa, em razão de ação que beneficiou terceiro em um processo licitatório. Opa! Aqui o servidor público, ele beneficiou alguém e recebeu para si, mas para sua esposa, passagenzinha para a Europa fazer Eurotrip, uma passagem para um evento na Europa. Olha, isso é improbidade, Major? Isso é improbidade.
E de que tipo? Opa, aqui eu já posso pensar na vantagem recebida. Aqui eu já posso pensar no enriquecimento ilícito. O servidor recebeu, ó, não importa o que ele vai fazer, mas ele se recebeu. Então, eu tenho um enriquecimento ilícito. Certo? E a próxima, aí é correr para o abraço, um diretor nas faculdades, da universidade pública, com o objetivo de ocultar irregularidades, deixou de prestar contas, mesmo possuindo todas as condições de fazer. Aquele mesmo raciocínio. A questão não me dá sinais de que houve, por conta desse comportamento, enriquecimento ilícito. A questão também não me dá sinais de que, por conta desse comportamento, houve um prejuízo aos cofres públicos. Mas essa conduta de esconder a divulgação está violando um princípio, o princípio da publicidade administrativa. Então, marca 3. Marca 3, ó. 2 é o prejuízo erário, primeiro exemplo. 1, enriquecimento ilícito. E 3, atentar aos princípios. Resposta, então, gabarito comigo. 2, 1, 3. Fechado? Beleza? Sempre bom de prova. Consulpan adora em propriedade administrativa, para citar uma das tantas bancas, né? Avançando, avancemos. Nona questão, olha como passa rápido, gente. Já quase entrando na reta final, tá? Aqui envolve agentes públicos. Aquela matéria que a gente estuda cargo, emprego, função, fala de concurso público, o que é estatutário, o que é seletista, o que é comissionado, o que é função de confiança, tudo a ver, inclusive, aqui com o assunto de improbidade administrativa. Vamos para a nona questão, deixa eu dar uma olhada aqui no chat para saber como estamos. Beleza. Aqui. Vamos lá. Marca alternativa, atenção, Major, agora, ó. Marca alternativa incorreta. Olha, é impressionante quando você pega uma questão dessa para marcar falsa, para marcar exceção, para marcar incorreta. Independente da questão, claro, se a questão for difícil, mais chances, mas assim, proporcionalmente, a quantidade de erros que tem só por conta disso. Se a banca quer fazer uma pegadinha, ela sabe que vai ter mais gente, proporcionalmente, errando a questão do que se fosse para marcar simplesmente a correta. E por que isso? Ora, razões simples. A gente foi formatada a vida todinha para marcar a correta. Para olhar ali e dizer que é que está certo. Quando é para marcar incorreto, nosso cérebro meio que dá um bug, meio que passa despercebido. Então, sempre sugiro, na sua prova, quando for para marcar incorreto, pegue lá a sua caneta, uma caneta que você vai levar só para isso. Quando pedir para marcar em incorreta, aí pronto. Para você não perder o foco, incorreta, tá? E normalmente, ó, não é sempre, tá? Normalmente, quando é para marcar incorreta, a letra A é verdadeira. Pode observar, 80% das vezes, quando é para marcar incorreta, a letra A é verdadeira. Por quê? Porque o examinador, ele sabe que você vai marcar a correta, mesmo que o comando seja outro. Pode observar, pode observar. Nona letra A diz, marca alternativa incorreta. A investidura em cargo ou emprego público depende a investidura. Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Ele fez tanto que está pegando aqui. Pronto. A investidura em cargo e emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Para alguém ocupar um emprego público, ou, por exemplo, um empregado no Banco do Brasil, para alguém ocupar um cargo público, cargo do TJCE, para quem ocupa cargo, emprego, precisa de concurso de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo. Mas sempre ser de concurso? Opa, macho. Nem a Constituição diz isso. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. A letra A, portanto, está correta o que ela disse, por isso não marca a letra A.
Concurso público é mesmo a porta de entrada para alguém ocupar um emprego público, é a porta de entrada para alguém ocupar um cargo, salvo o cargo em comissão. Porque o cargo em comissão, ele é de livre nomeação, não precisa de concurso público. E qual é o nome do cargo que precisa de concurso público? O nome desse cargo público é o cargo efetivo. Cargo efetivo é o cargo que exige o concurso público. Então, está dito a letra A, está de boa, está valendo. Vamos para a próxima. Letra B. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, cargo de concurso, e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Que está dito na letra B, está certo ou está errado? Primeiro, vamos lembrar, para que serve função de confiança? Ou melhor, para que serve cargo em comissão? Para quê? Para chefia, direção e assessoria. Para que serve função de confiança? Chefia, direção e assessoria. Ou seja, cargo em comissão e função de confiança, neles nós temos os mesmos perfis, a mesma natureza de atribuições. Ué, pois então são iguais? Não. Nós temos semelhanças, mas não são iguais. Não são iguais, olha esse card, diferenças. Porque o cargo em comissão pode ser ocupado, quem tem o poder de nomear alguém para o cargo em comissão, pode nomear alguém que já é concursado ou alguém que não é concursado. Aí vem para cá, quer não ocupar aqui o cargo? Aquela conversa toda. Já a função de confiança, olha a expressão, gente. Exclusivamente de quem? De quem é concursado, ocupando de cargos efetivos. Então, a grande diferença entre cargo e comissão e função de confiança é o personagem. Cargo em comissão pode ser alguém de dentro, pode ser alguém de fora. Função de confiança tem que ser alguém de dentro. Tem que ser alguém concursado. Você, futuro concursado, então, ocupante de cargo efetivo, você pode ser indicado tanto para um cargo comissionado como para uma função de confiança. Mas sabe aquele seu vizinho chato e não faz concurso, não quer saber de concurso, e se ele um dia for chefe, certeza que ele vai ser o quê? Um cargo em comissão, porque cargo em comissão é desses. Permite qualquer pessoa, de dentro ou de fora. Beleza? Então, o que está dito na letra B, tá certo. Acompanhe comigo de novo. As funções de confiança, exclusivamente ocupadas por cargo efetivo, e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, que são servidores concursados, nos casos e condições e percentuais mínimos. Então, eu tenho uma quantidade de concursados num cargo comissionado, mas uma outra quantidade de não concursados. Percebe? E os dois casos servem para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, o que está dito na letra B está certo, muito certo. Está valendo demais. Boa questão, hein? Letra C. A lei reservará percentual de cargos e empregos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Isso está na Constituição também, ali no artigo 37, inciso 6, né? Estabelece, sim, cotas, vagas para as pessoas portadoras de necessidades especiais. A expressão da Constituição ainda é essa, né? Pessoas portadoras de deficiência. Isso está certo, então não marca. Só fazer um acréscimo, nem todo cargo compatibiliza alguém portador de uma deficiência física provê-lo, ocupá-lo, preenchê-lo. Por isso que, se em algum concurso falar que todo edital deve trazer vagas para os deficientes físicos, essa alternativa está errada. Isso por quê? Porque há algumas atribuições de alguns cargos
incompatibiliza qualquer tipo de deficiente, qualquer tipo de limitação física ou mental. Especialmente aqueles cargos em que há uma exigência maior do vigor físico, como acontece com os cargos mais operacionais, cargos policiais, por exemplo, tá? Agora, é bem verdade que a maioria dos cargos dá sim para compatibilizar com o portador e necessidade especial e com o deficiente físico. E nesse caso, vai ser quanto o percentual? Se a gente pegar a lei federal, ela diz que nós teremos, no máximo, 20%, até 20% das vagas destinadas, então, a esse perfil de candidato. Beleza? Tem um mínimo, Clóvis? Tem um mínimo também, percentual de 5%. Então, vai ser de 5% a 20% nos casos dos cargos, entre parênteses, em sua maioria, que possibilita, sim, compatibilizar a limitação física com atribuições do cargo. Fechado? Então, a letra B e a letra C estão corretas. Então, gabarita comigo. Letra D é a alternativa. E diz: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, só que ele diz, olha, mas nunca aos estrangeiros. Como não, né? O artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal, permite, para dar acessibilidade aqui no sentido de quem pode ocupar, quem pode acessar cargos, empregos e funções. E é possível, a possibilidade ela é qualquer brasileiro e aos estrangeiros na forma prevista em lei. Então, as leis cuidarão em dizer quais são os cargos que podem, empregos e funções que podem ser ocupados por estrangeiros. Por exemplo, vamos pegar o Estatuto Federal, Lei 8.112, só um exemplo. Ela permite lá que professores, técnicos e cientistas possam ser ocupados por estrangeiros, pelo alemão, alemão, pelo argentino, argentino, pois é, pelo americano, americano, professores, técnicos e cientistas, nas instituições de ensino e pesquisa. Então, nas universidades, por exemplo, tem lá um concurso para cientista de química, nível master, alguma coisa do tipo. Aí tem lá um francês inscrito. Ele não é naturalizado, tá? É francês mesmo. E passou. Vai poder assumir? Vai. Porque, para esses casos, há uma legislação que permite preenchimento do cargo. A Constituição diz estrangeiros nos casos previstos em lei, e a legislação cuida em decifrar que situações são essas. Tranquilo? Por isso, então, nossa questão de agentes públicos, questão 9, a falsa, fake resposta, letra D. Joia? Aqui, pegadinha, sim, feita nas labaredas, né? Beleza, Antônio? Tranquilo, gente? Deixa os joinhas na tela para a gente seguir, se estiver tranquilo mesmo, ou mande suas perguntas antes de entrar no nosso último assunto. Beleza? Valdemir também. Então, pronto. Então, vamos puxar aqui nossas últimas questões envolvendo licitações e contratos. Licitações e contratos. Exatamente nas nossas últimas aulas, né? Vamos lá. Questão 10. A administração pública pretende realizar 3 licitações com coisas, né, com objetos distintos, cada um com características próprias, nos moldes da lei, né? Você sabe, essa é a lei de licitação. E, nesse sentido, analisa a situação assim. Então, qual é a questão? Vai colocar 3 situações e vai perguntar, sabe o quê? Quais modalidades serão utilizadas? Quais modalidades licitatórias serão utilizadas? Fechado? Então, vamos para cá. Ah, já coloquei aqui no ponto nosso oráculo
licitatório, em que eu coloco para vocês aqui todas as modalidades existentes, ó, as 5, né? Atualmente são 5. Eu coloco aqui exatamente aqui, ó, objetivo, objeto, serve para que coisa, de cada uma delas, ó. De cada uma delas, tá? E aqui na sequência do exemplo. Esse card, eu lembro com certeza que eu coloquei na aula de vocês só sobre licitação, mas é tão importante que coloco mais uma vez. Pedir para vocês esse resumão aqui, pode imprimir e colocar na parede do quarto, ou se preferir achar melhor, impresso na parede da memória, aí do seu HD, da sua, sabe, da sua melhor memória, porque é um tema grande, licitação, e isso aqui dá conta de várias questões, né? Mas vamos lá. Situação 1. Situação 1. Um órgão público, um órgão municipal, deseja contratar empresa especializada. Opa, dúvidas? Temos dúvidas? Amanda? Amanda? É antiga, atual, estou nessa. Caio, com certeza, a nova, atual, tá? A antiga legislação, a Lei 86666 de 93, ela não está mais valendo, não. Então, com certeza, consultando todas as demais, dá-lhe a nova lei, tá? 14.133. Isso mesmo, ó. Inclusive, esse oráculo aqui que eu coloquei, todinho com base na nova, na legislação. Por isso que não tem mais aqui tomada de preços, né, nem convite, porque eram modalidades que existiam anteriormente, né? Aí vamos lá. Situação 1. Um órgão municipal deseja contratar uma empresa especializada para executar uma obra de engenharia com valor estimado em R$ 1 milhão. A administração busca garantir ampla competitividade e transparência no processo. Ele está falando aqui de empresa especializada para fazer uma obra. E quando eu digo que é para fazer uma obra, lembra eu dizer assim, e não tiver nenhum raio gourmetizador, é só uma obra, é só uma compra especializada. Não tiver nada além disso, você vai colocar aqui a concorrência. A concorrência é a modalidade que tem esse objetivo. Ela serve para essas coisas. Obras, nem olhe para os lados, vai de concorrência. Concorrência. Ó, para você revisar. Concorrência. Para a contratação de bens e serviços especiais, de obras e serviços comuns especiais de engenharia. Exemplo, contratação para a construção de uma obra, como um ginásio. Poderia ser pregão? Jamais. Poderia ser concurso para essa obra? Jamais. Leilão? Jamais. Diálogo competitivo? Até poderia, desde que ele colocasse que haveria uma inovação, impossibilidade, inclusive de ter as especificações. Então, é o raio gourmetizador que eu dizia, sabe? Falou só de obra, concorrência. Concorrência. Pois vamos mais. Peguei aqui a vibe da questão. Vamos lá, situação 2. Um ente público estadual pretende adquirir computadores e impressoras para suas secretarias, com valor estimado em R$ 6 milhões. Os bens são padronizados, amplamente disponíveis no mercado, e o critério de julgamento será o menor preço. Aquisição de bens. Aquisição de bens não vai ser concurso, não vai ser leilão, pode ser concorrência, pregão, diálogo competitivo. Diálogo competitivo tem que ter aquele raio gourmetizador, né? Inovação técnica, tecnológica, que não é o caso. Quando ele diz, por outro lado, que se trata de aquisição de bens, bens padronizados, isso é a deixa para você lembrar que se trata de um bem comum. Tanto um bem comum que estão amplamente disponíveis no mercado. O que é o contrário de comum, gente? Aquisição de bens pode ser de algo comum, o contrário de comum é especial. Pois se for comum, amplamente disponível no mercado,
Digo de novo, viu? Nem olhe para os lados, vai de pregão. A modalidade aqui é o pregão. E quando se falasse bem especial, opa, especial é concorrência. Deixa eu mostrar de novo. Ó, pregão, obrigatório, precisando para os lados. Obrigatória para aquisição de bens comuns. Concorrência, especial, especial, foi especial, dá-lhe concorrência. Comum, tem que ser pregão. Situação 3. Uma autarquia municipal pretende, ó a palavra, gente, ó, alienar um bocado de carro, uma frota de veículos oficiais considerados inservíveis, buscando arrecadar o maior valor possível com a venda. A modalidade? Olha, estão falando de licitação e falar que o município, que o ente está alienando. Alienar é transferir o domínio, lembra? É tipo vendendo bens inservíveis. Sabe? Aqueles carros que não funcionam direito mais, ou funcionam mais ou menos. Enfim, leilão. Não pode ser outra. Leilão. Leilão. E tá aqui, ó. Ó o oráculozinho. Puxa aqui no oráculo de novo. O oráculo, leilão para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos, como acontece com os bens da Receita Federal, né? Então, voltando aqui, agora é só correr para o abraço, concorrência, pregão e leilão. Concorrência, falso A, concorrência, pregão e leilão. Gabarito comigo, bora passar. Letra B. Joia? Vale, hein? Estou dizendo, vale. Ah, um detalhe, gente, ó. Você percebeu que alguns itens aqui, ele colocou valor, né? E se você lembra da aula, diz o seguinte, olha, não importa mais valor para escolher a modalidade licitatória, né? Deixar a frase completa. Para escolher a modalidade licitatória, não importa mais o valor. O que importa é o objeto. Objeto o quê? Coisa, a coisa. Então, se você está alienando, não importa se é 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão. É alienação, leilão. Outro exemplo, aquisição de computadores. Não importa se é um de 5 mil, um de 500 mil, vários de 500 mil, ou vários de 5 milhões. É bem comum, é pregão. Então, ele coloca aqui os valores, talvez assim, só para dar aquela, uma embaçada, sabe? Isso não importa para resolver a questão, essa e nenhuma outra. As modalidades atualmente, diferentemente da Lei 8.666, as modalidades atuais, ó, nenhuma delas diz a partir de um valor X. Não, o que importa é o objeto. Combinado? Vamos mais. Vamos para mais. 11. Ainda sobre o assunto é grande mesmo, licitação em contratos, né? Assinar a alternativa correta, considerando as fases da licitação. Fases da licitação. Muito bem. Letra A. Antes de falar dos itens, só para te lembrar, essas são as fases da licitação. Assim fica, parece ser maior do que o que é verdadeiro, né? Deixa eu diminuir aqui, depois aumente de novo. Ó, opa. Essas são as fases da licitação. Lembra PEP e JH no RH, né? Aquele mnemônicozinho. PEP e JH foram para o RH, no RH. PEP e JH no RH. Preparatória, edital, propostas, julgamento,
habilitação, recurso e homologação. Vixe, Cláudio, eu nem peguei. Pois melhor, Major. É esse o sentido do CARD, ó. Vamos de novo? Preparatória, preparatória, porque tu prepara lá, quer dizer, prepara o futuro edital. Ele identifica o que precisa, o que carece, o que necessita, a quantidade de equipamentos, a quantidade de veículos, a quantidade de farda escolar, tudo isso é preparatório. Depois que ele identifica o que precisa, aí ele divulga as regras do jogo, da disputa, da competição, da futura contratação. E se tem contratação, tem dinheiro. Se tem dinheiro, tem interessados. Se tem interessados, vários possíveis interessados. Eles lerão o edital e apresentarão as suas propostas na data marcada no edital. Propostas entregues, vamos agora julgá-las, saber quem tem a melhor proposta. Fase do julgamento. É a fase do fight, a fase da arena, é a briga propriamente dita para saber quem tem a melhor proposta. Quem tiver a melhor proposta, ó, vai ter contratozinho com o poder público. Terminada a fase do julgamento, beleza, ganhou a empresa XX. Eu não sei quem é essa empresa, eu não sei de onde ela veio, eu não sei quem é essa empresa. Por isso que é importante saber se essa empresa é honesta ou tem sinais de honestidade. Se é uma empresa idônea, por isso eu vou exigir dela certidões, documentos, que demonstrem se ela tem ou não idoneidade, sabe? E essa é a fase da habilitação, em que eu vou analisar os documentos dessa empresa. Ela os possuindo é sinal, é um sinal muito bom, que é uma empresa que parece ser honesta. Habilitação para isso. Aí tem aquela fase, fale agora, o cara se para frente, as que perderam podem então argumentar, eu perdi por conta disso, a proposta dele não se sustenta, a documentação que apresentou está vencida, aquela história toda na fase recursal, e superado o recurso, julgado os recursos, em que o poder público vai dizer se quem está recorrendo tem ou não razão, se não tiver razão, última fase, homologação, carimba, que é top, né? Aquele momento, então, que o chefão, autoridade superior, vai analisar tudo que nós, servidores, fizemos para saber se está tudo ok. E se estiver tudo ok, carimba, que é top. Isso é a homologação. Então, um resumão aqui, só para você lembrar um pouquinho sobre as fases da licitação. E lembrando de um detalhe, existe uma fase aqui que pode... Então, PEP e JH no RH, né? Tem uma fase aqui, PEP, aqui, J, J, H, no RH. Tem uma fase aqui que pode mudar de posição, que pode sair no local normal e natural dela e ser colocada em uma outra posição. Que fase é essa? Quem lembra? É a fase da habilitação. Lembrando que, para que isso aconteça, é preciso que o edital estabeleça isso, né? Porque eu, participante da licitação, eu estou esperando que a habilitação seja aqui, porque normalmente ela é. Mas, teoricamente, é possível, se o edital mencionar, que a fase de análise dos documentos seja logo aqui, ó. Seja logo aqui. Logo depois do edital. Tá? Digo isso porque vai ser importante para resolver e gabaritar a questão. Voltemos. Agora, deixa eu aumentar aqui. Aqui. Peraí. Pronto. Vamos lá. Letra A diz: a fase recursal pode ser dispensada quando o valor da licitação, ó, for inferior ao limite para dispensa, visando a celeridade do procedimento. Falso, muito falso. A fase recursal, ela pode até não acontecer, não, mas não porque o valor da contratação seja menor. Pode ser que não tenha fase recursal, porque as empresas não tenham que espernear, não tenham que reclamar, né? Então, falso, a letra A. Letra B, a fase de homologação, homologação é a última, né?
A fase de homologação do resultado ocorre após a assinatura do contrato com o major. Se eu termino a licitação com a homologação e chamo a empresa para o contrato, para a assinatura do contrato, para assinar o contrato, então não faz nem sentido, né? Não faz nem sentido. Como é que eu vou casar antes e depois noivar? Não faz sentido. Falso. A letra B. Letra C. A fase preparatória é opcional. É não, viu? Todas as fases aqui, elas ocorrerão, tenderão a acontecer nessa sequência, inclusive. Falso. Letra D. A lei autoriza que a fase de habilitação anteceda as fases das propostas de julgamento, desde que previsto no edital e mediante ato motivado. Letra D ou letra E que diz? A fase da habilitação tem como objetivo verificar a regularidade fiscal, que é isso, se a empresa está em dia com os tributos, e a qualificação técnica, saber se a empresa sabe analisar se a empresa sabe fazer o que se propõe, sendo realizada sempre antes do julgamento. Falso, a letra E. Normalmente a fase da habilitação nem é antes do julgamento, muito menos sempre. Por isso, é isso mesmo. A fase da habilitação, ela normalmente é uma das últimas, mas se tiver justificativa, se tiver previsão no edital, ela pode ser logo depois do edital e ser uma das primeiras. Resposta, portanto, 11, letra D de Dali. Beleza? Pronto. Chegamos, então, na nossa derradeira, olha aqui no chat. Certo? E a nossa última licitação em contratos, questão 12, diz assim: a Lei 14.133, nova Lei de Licitações e Contratos, estabelece em seu artigo 94 que a divulgação do contrato e seus aditamentos no Portal Nacional de Contratações Públicas é condição indispensável para a sua eficácia. Os prazos para essa divulgação, contados da data da assinatura, são... Gente, ó, duas coisinhas antes da nossa última questão. O poder público, ele assina o contrato, mas ele não começa a valer quando assina. A assinatura do contrato é uma condição de validade do contrato, mas ele só começa a valer quando ele for divulgado. E divulgado onde, hein, Clóvis? Nesse portal aqui, nesse site. Portal Nacional de Contratações Públicas. PNCP. Veja que essa não é uma obrigação só para a União Federal. Para os estados, para os municípios. Então, imagine, gente, que esse PNCP, ele recebe todo dia, algumas vezes por hora, várias vezes por hora, vários editais de municípios, de estados, de repartições, de autarquias, e lá fica tudo concentrado. Onde eu quero chegar para a gente fazer a questão é que, se você quer consultar determinado contrato feito na sua cidade, da sua cidade, dá uma checadinha no PNCP e coloca lá. Secretaria de Saúde, município X, está lá. Saber quem foi o contratado, ou saber do edital de uma licitação, que também deve ser divulgado, os contratos, saber quanto foi contratado fulano de tal, tudo está lá. Tudo está lá. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados. Você cadastrar nada, deve ser cadastrar nada. E, por tabela, vira uma fonte de estudo também, porque está tudo lá para ser visualizado. Imagine, gente, como era isso antes da internet, como era isso ali no começo, nem tanto tempo assim, né?
ali em 2005, 2006, quando a internet estava se arrastando ainda, e era tudo mesmo um papel, um diário oficial. Imagina para ter acesso às coisas. Agora, voltando. Então, o contrato foi assinado e não começa a valer. Começa a valer quando? Quando for divulgado. Onde? Nesse portal, nesse site. Portal Nacional de Contratações Públicas. Aí, a lei estabelece prazos para isso. Olha o CART. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, é condição indispensável para a eficácia, para começar a valer o contrato e seus aditamentos. E deverá ocorrer nos seguintes prazos, que é o que ele pergunta. Que prazos são esses? São dois prazos. Então, assinado o contrato, deve ser divulgado no PNCP, no prazo de 20 dias úteis, se houver licitação. 10 dias, se houver contratação direta. Aqueles casos de dispensa e inexigibilidade, pronto. 20 ou 10 dias. Aí, correr para o abraço, gabarita comigo. A resposta, então, vai para a letra, ó, letra A de aprovação. 20 dias úteis no caso de licitação, 10 dias úteis no caso de contratação direta. 12, letra A. De quem? São dois prazos. Então, como é que você faz para lembrar qual é o prazo de um e qual é o prazo de outro? Pode ser assim, ó. 20, você vai lembrar de 20 dias, ó, de licitação. 20, você vai lembrar do pezinho aqui de licitação. 10, você vai lembrar de direta, contratação direta. 20, licitação, se tiver havido licitação, esse contrato veja uma licitação. 10 dias, se não tiver havido licitação direta, 10 direta. Beleza? Está valendo, então. A resposta, então, 12, letra A. Na sequência, então, você percebe que o nosso gabarito, muito bem, e o nosso desejo, esforço, dedicação de estarmos juntos, tantas vezes durante esse ano, especialmente no segundo semestre, é que a conferência do seu gabarito, naquele domingozinho de prova, faça mais do que você fazer o gabarito sorrir, ele te faça sorrir e saia com a sensação de dever cumprido. A gente sabe o quanto exige esforço estudar para concurso, porque estudar por si só já é muito difícil, mas a vida não para. Os seus problemas continuam. Estudar, tendo que resolver os problemas, é que é o fator ainda mais complicado. E mais ainda os problemas, quando às vezes tem um problema maior do que o convencional, um problema de saúde, um problema com alguém que a gente gosta, a gente fica mais vulnerável ainda, e tudo isso deve ser superado. A gente precisa se superar, não é nem o concorrente, né? Se superar para poder, então, chegar bem, chegar pronto. Não é nem a obrigação de ter que passar, é a obrigação de fazer o que foi possível ser feito. E o que foi possível ser feito na sua preparação, é o meu desejo, seja o suficiente para você conseguir o seu sonho, o seu objetivo, que eu sei que às vezes não é só o seu propriamente, não é só você, é porque você traz consigo sonhos seus e de esposa, de filho, de mãe, de sobrinho, que esperam desse destravamento para poder realizar uma série de sonhos, de vontades que estão todas represadas e que o concurso pode ser que ele não resolva todos, mas é um gatilho importante para solucionar um monte das situações que estão assim represadas. Esse é o meu desejo para 2025, 2026, e lembrando, qualquer dúvida que você tiver em direito administrativo, entre em contato com a gente no meu Instagram, no Instagram Prof. Clóvis Feitosa, e também fica aqui a dica para você conhecer os nossos materiais exclusivos, inclusive a apostila com esses cards todos lá no meu site, clovisfeitosa.com.br. Beleza? Tranquilo? É isso. Caríssimos, meus amigos, então era isso que eu queria destacar. Queria então mandar aquele abraço forte para você que foi aluno gabaritando durante esses 3, 4 meses de preparação e para você
que deseja se tornar nosso aluno, está valendo, as aulas estão todas postas, estão todas gravadas, materiais de teoria, materiais com questões, os slides, inclusive, esse último já vou salvar aqui e enviar para o grupo para ser compartilhado com todos vocês. Eu desejo firmemente, mais uma vez, então, que você tenha 2026 um ano cheio de realizações aqui em relação ao concurso público, que você consiga atingir o seu objetivo e com a certeza de que teremos diversos concursos em 2026, diversos concursos, e que estaremos juntos na sua preparação e que você está a um passo de se tornar servidor, servidora no próximo ano. Beleza? Vou ficando por aqui, meus amigos, agradecendo, então, mais uma vez ao nosso mestre Leonardo e a você, e especialmente aluno e aluna, que firme e forte durante todo o curso e também na aula de hoje. Valeu, a gente se vê, bons estudos, feliz já 2026. Valeu, gente.